Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para mais uma aulinha de matemática e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os múltiplos de um número natural, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. É uma matéria simples, é um conteúdo simples, é fácil. Na verdade, muitos de nós já sabemos quais são os múltiplos de um número, só que não conhecemos com esse nome, né? Então, vamos prestar mais uma matériazinha de matemática. Vamos lá? Bom, para dar início, primeiro eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês. Nós já estudamos, né, o que são números naturais. A gente sabe que os números naturais são os números que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Então, os números naturais, eles são formados... Ele é um conjunto de números formados por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Lembrando que o conjunto dos números naturais é infinito, ou seja, os números naturais, eles não têm fim. E aí, para a gente aprender o que são múltiplos de um número natural, nós precisamos saber quais são os números naturais, para a gente saber e descobrir quais são esses múltiplos, tá? O que são múltiplos de um número natural? Bom, o conceito é que o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Ou seja, se eu quero descobrir quais são os múltiplos do 2, por exemplo, eu vou multiplicar o 2 pelos números naturais e o produto dessa multiplicação vai gerar um número que é múltiplo do 2. Olha só. Vamos descobrir, então, agora, quais são os múltiplos de alguns números que eu tenho certeza que fazendo vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Vamos ver quais são os múltiplos do 2, que foi esse que eu exemplifiquei primeiro. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 11, 22, 2 vezes 12, 24, 2 vezes 13, 26, 2 vezes 14, 28, e como eu disse para vocês, os números naturais são infinitos, eu ficaria aqui multiplicando o 2 pelos infinitos números naturais, certo? Por isso, eu usei aqui as reticências. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses números que estão em vermelho. Esses números que estão em vermelho, eles são o produto da multiplicação do 2 pelos números naturais. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e reticências. Então, pessoal, os múltiplos do 2 serão o resultado dessa multiplicação. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Se eu continuasse multiplicando, eu encontraria outros múltiplos, certo? Então, vamos para mais um exemplinho. Agora eu vou mostrar para vocês os múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. 3 vezes 14, 42. E por assim vai, tá? E assim por diante. Então, mais uma vez, esses numerozinhos que estão aqui em vermelho, eles não são o produto de 3 com os números naturais? Eu não multipliquei o 3 por todos os números naturais? Então, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 e nossas reticências aqui que não nos deixam enganar, dizendo que o conjunto dos múltiplos do 3 continuam por assim por diante.
Vamos ver mais um exemplo. Vou botar aqui para vocês os múltiplos do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48, 4 vezes 13, 52, 4 vezes 14, 56 e por aí vai. Então, pessoal, esses números que estão em vermelho são o produto do 4 pelos números naturais. Então, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 e por aí vai, tá? Vou dar mais 2 exemplinhos para fechar e a gente fazer uma conclusão sobre os múltiplos. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 13, 65. 5 vezes 14, 70. E continua. Então, os múltiplos do 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 e assim por diante. Fácil, né? Bom, aí vocês devem estar se perguntando assim, ué, professora, mas isso é a tabuada que a gente já estuda? Sim, de certa forma. É a tabuada. O resultado da tabuada são os múltiplos dos números daquela tabuada. Porém, quando a gente fala em tabuada para vocês, geralmente a gente vai até o 10, né? Mas, na verdade, a gente pode continuar multiplicando essa tabuada aí por 11, 12, 13, 14, tá? Então, a única coisa daqui da tabuada, da diferença da tabuada para os múltiplos, é que na tabuada a gente para no 10. E nos múltiplos, pessoal, a gente não para no 10, até porque também a tabuada não para no 10, certo? Mas é isso mesmo, tá? Quem estava com essa impressão estava completamente certo. Então, para terminar os exemplos, eu vou botar aqui os múltiplos de 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 11, 110. 10 vezes 12, 120. 10 vezes 13, 130. 10 vezes 14, 140 e assim por diante. Então, os múltiplos do 10 são 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, infinitamente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Observem agora os conjuntos dos múltiplos abaixo. Eu peguei todos esses múltiplos que eu coloquei como exemplo para vocês e coloquei eles aqui agora, um embaixo do outro, para a gente fazer umas observações de algumas propriedades dos múltiplos, tá? Então, estão os múltiplos de 2, os de 3, os de 4, os de 5, os de 10. A gente representa assim, ó, com esse M na frente, M de múltiplos, tá? Então, isso aqui é o conjunto dos múltiplos de 2, conjunto dos múltiplos de 3, conjunto dos múltiplos de 4, dos múltiplos de 5, dos múltiplos de 10. E aí eu vou pedir a vocês que observem, primeiramente, a sequência dos múltiplos de 2. Reparem vocês que eu coloco os números da seguinte maneira: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Muito bem. E assim por diante. Eu quero que vocês reparem quanto que eu conto de um número para o outro
para achar o próximo múltiplo de 2. Por exemplo, do 0 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 8, eu estou contando de quanto em quanto. É isso aí. Quem falou que eu estou contando de 2 em 2, acertou. Então, pessoal, a sequência dos múltiplos de 2 são contadas de 2 em 2. Vamos olhar agora os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12. E aqui? Eu estou contando de quanto em quanto para encontrar o próximo número da sequência. Eu estou contando de 3 em 3. Exatamente. Então, eu posso dizer que a sequência dos múltiplos de 3 é contada de 3 em 3? Sim. Dos múltiplos de 3, eu conto de 3 em 3. E o de 4? Bom, se o de 2 eu conto de 2 em 2, o de 3 eu conto de 3 em 3, a de 4 eu vou contar de 4 em 4. Então, os múltiplos de 5, eu vou contar de 5 em 5? Exatamente, de 5 em 5. Olha lá, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E os de 10? Eu estou contando de 10 em 10, pessoal? 0, 10, 20, 30, 40. Exatamente. Então, olha o que a gente descobriu. Que na sequência dos múltiplos, os números são contados na quantidade dos múltiplos que eu estou querendo descobrir. De 2 é de 2 em 2, de 3 é de 3 em 3, de 4 é de 4 em 4, de 5 é de 5 em 5, de 10 é de 10 em 10, de 100. Por exemplo, os múltiplos de 100. Eu conto de 100 em 100. Ficariam assim: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 e por aí vai. Muito bem. Agora, nós podemos observar que existem algumas particularidades que se repetem quando encontramos os múltiplos de um número natural. São elas. Reparem vocês. Primeiro, o 0, ele é múltiplo de todos os números. Repararam que o 0 aparece em todas as sequências? É isso aí. Todas as sequências de múltiplos começarão no 0. O 0 é o menor múltiplo de todos os números. Ok? Vamos para a segunda. Todo número é múltiplo de si mesmo. Beleza, olha aqui. Na sequência, começou com 0. O próximo número da sequência é sempre o próprio número. Então, ó, 0, 2. Aqui, 3. Depois do 0 aqui, no múltiplo de 4, é o 4. Depois do 0, nos múltiplos de 5, é o 5. Depois do 0, nos múltiplos de 10, é o 10. E assim por diante. Isso diz que todo número é múltiplo de si mesmo. Porque quando a gente multiplica por 1, o resultado é sempre ele mesmo, não é? Então, todo número é múltiplo de si mesmo. E aquela particularidade que vocês não podem esquecer é que os múltiplos de um número são sempre infinitos. Então, quando se pede para descobrir os múltiplos de um número, se não é dado nenhum limite, a gente tem que começar no 0, e como eles são infinitos, a gente termina a sequência sempre, olha aqui, com as nossas reticências, para indicar que esse conjunto é infinito. Ok? Bom, agora que vocês já sabem como se faz para descobrir os múltiplos de um número natural, eu gostaria de saber de vocês como é que eu faço para descobrir se 562 é múltiplo de 2, por exemplo. Porque na sequência dos números, vocês já sabem descobrir quais são os múltiplos. Mas imagina se vocês tivessem que fazer até o 562 para descobrir se ele é múltiplo do 2 ou não. Porém, existe uma forma, uma maneira mais prática para vocês descobrirem isso. A resposta é muito simples. Basta realizar a divisão entre 566 e 2, nesse caso, e se o resto da divisão for 0, 562 será múltiplo de 2. Vamos conferir? Vamos fazer aqui a continha. Bom, 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4.
5 menos 4, 1. Abaixo 6, agora eu tenho 16 para dividir por 2, que dá 8. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Abaixo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Reparem que eu coloquei até o 0 de vermelho. Se o resto é 0, então significa que 562 é múltiplo de 2. Toda vez que vocês fizerem uma conta e que a divisão for exata, ou seja, o resto der 0, o que vai significar? Que os números que vocês estão dividindo, um é múltiplo do outro. Ou seja, o 562 é múltiplo do 2 nesse caso. Então, agora, nós vamos ver, então, outro exemplo. Vamos ver se o número 678 é múltiplo do 5? Bom, você já sabe o que deve fazer. Basta dividir 678 por 5. Então, vamos realizar a divisão para verificar. 6 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 6 menos 5, 1. Abaixo o próximo número, que é o 7. 17 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15, 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Abaixo o próximo número, que é o 8. Agora eu tenho 28 para dividir por 5, que dá 5. 5 vezes 5, 25. 28 menos 25 dá 3. E aqui, no caso, o resto foi 3. Então, se o resto não é 0, então significa que 678 não é múltiplo de 5. Entenderam? Então, quando vocês quiserem saber se um número grande é múltiplo de outro, não precisa, é claro, fazer a sequência até chegar nesse número. Imagina como é que seria se fosse assim? Basta fazer a divisão. Deu o resto 0, o número é múltiplo. Não deu o resto 0, o número não é múltiplo. Gostaram? Entenderam? Agora é hora de exercitar. Não deixe de realizar os exercícios propostos, ok? Até a próxima aula. Um beijo para vocês.